senhoras e senhores. A partir desse momento, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Ecojan, a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, dá início à última aula do ciclo de capacitação em licitações e contratos administrativos. A aula magna de hoje será promovida pelo ministro Benjamin Zimmermann, do Tribunal de Contas da União. Para a abertura deste evento e também cumprimentar, evidentemente, o ministro Benjamin, nós convidamos o diretor da Ecojan, o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza. Bom dia, conselheiro. Bom dia a todos. Em nome do tribunal, eu quero dar as boas-vindas a todos que participam desse evento, que é o segundo ciclo de capacitação em licitações e contratos administrativos. Quero dizer, por ser de direito dizer, que este evento decorre também da mão firme com que o presidente Luiz Augusto Carvalho Ribeiro deu à Ecojan para que ela pudesse propiciar este evento para a comunidade sergipana. E mais, quero agradecer também a Carla e Marcel Tavares, porque sem eles a máquina Escola de Contas de Amado Nascimento não estaria funcionando como está a contento. É importante dizer isso. E agradeço também, porque acho que é o último evento, ao doutor Teotônio Neto, pela diretoria de comunicações, e ao diretor de modernização, Jailton Moura, pela contribuição que ambas as diretorias, através do Kleber, do Miguel, antes que eu esqueça, de todos que compõem essas partes do tribunal, deram a grandeza desse evento. Cumprimento e agradeço ainda a quem participa desse evento através do YouTube, porque entendo que com a constelação de autores que aqui vêm e falam, eles estarão engrandecendo a sua própria pessoa de conhecimento. E, como dizia alguém, que não fui eu, apenas repito, saber e conhecimento é poder. Sem isso, ninguém vai à frente de uma forma digna na sua vida. Estendo também um especial agradecimento à professora Patrícia Verônica, doutora Patrícia Verônica, porque com sua relevante atuação no meio acadêmico, fez a coordenação científica deste evento, conseguindo cooptar profissionais altamente conceituados a nível nacional, todos, digamos assim, pioneiros na análise da nova legislação da Lei 14.133. Isso é importante dizer. Obrigado, doutora Patrícia, também. E hoje, agora que eu vou falar com mais gosto ainda, com muito gosto, faço uma especial referência ao doutor Benjamin Zimmermann, meu amigo pessoal, sim, com muita honra, ministro do Tribunal de Contas da União, e que, não obstante suas importantes atribuições e afazeres diários, de pronto aceitou o convite que ele foi formulado para realizar com chave de ouro o encerramento desse segundo ciclo de capacitação em licitações e contratos administrativos. Professor e ministro, o senhor muito honra esta casa por sua brilhante trajetória de ministro do TCU, profissional de valiosíssimo conceito e grande, no sentido de grandiosa, vida pública que detém. É exemplo de homem probo, de retidão e de caráter pessoal. A excelência primeiro no desempenho de seu mistério, através da meritocracia, sim, porque Vossa Excelência galgou todos os passos no Tribunal de Contas, principalmente por seus méritos, pela sua qualificação como pessoa, como técnico. Isso é importante dizer. Foram alicerces, sim, para a sua ascensão profissional. Vossa Excelência galgou degrau por degrau as diversas funções do Tribunal de Contas da União, iniciando como analista de finanças e controle externos, seguindo a função de ministro substituto e hoje, com muita honra para o Brasil, ministro do Tribunal de Contas da União.
A relevância do cargo que ocupa Vossa Excelência nunca o impediu de nos receber sempre com muita simpatia e humildade, faço questão de dizer a todos. Características de um verdadeiro líder e homem de fino trato. Ministro, este Tribunal de Contas de Sergipe, é uma imensa satisfação em recebê-lo e desde já manifestamos nossos agradecimentos à Vossa Excelência por nos proporcionar, tenho certeza, uma manhã de muito aprendizado e conhecimento. Quero também aproveitar o ensejo, ministro, para dizer que ontem, juntamente com o presidente da Casa, Luiz Augusto, desculpe, e Flávio Conceição, também conselheiro da Casa, fui, como já disse em off a Vossa Excelência, a sabatina daquele que irá me substituir nessa casa, o doutor Luiz Alberto. O doutor Luiz Alberto foi recebido por uma comissão que, quero dizer, de muita qualidade também técnica, com perguntas pertinentes, questionamentos necessários e que excelentemente foram bem respondidos pelo doutor Luiz Alberto. Deixou a todos, sei, porque estava presente, satisfeito com a sua participação na sabatina e por isso foi imediatamente aprovado. Luiz Alberto, portanto, Vossa Excelência, está de parabéns. Tenho certeza que será um grande conselheiro desta casa, juntamente com Ulisses Andrade, Carlos Pina, Luiz Augusto, Angélica, Suzana Azevedo, em suma. Será um elemento que se somará a este rol de conselheiros e colegas que tive e tenho. Desculpe, ministro, tenho que fazer essa referência a Luiz Alberto. É importante que Sergipe saiba do seu desempenho nessa comissão que o sabatinou e também saber que a comissão tem muitas qualidades. Por mim, é só e dizer a Vossa Excelência que tenho certeza que eu virei uma excelente aula. Com a palavra, o doutor França para continuar. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Antes que a gente leia o currículo do ministro Zimmermann e o convide para essa aula magna, nós gostaríamos de dar algumas informações. Sobre a questão da lista de presença, que será divulgada às 11 horas, através do link no chat e a descrição no vídeo. Por favor, senhores, assinam. Fica até disponível até meio-dia, né, Carla? Mas é importante que assine o mais rápido possível. E avisar também que a Escola de Contas vai disponibilizar um formulário de avaliação do curso que foi realizado e que termina hoje. Né? E é muito importante o preenchimento desse formulário para que possamos melhorar a cada dia mais os eventos realizados pela Escola de Contas, porque só através daqueles que participam do curso é que nós teremos certeza do que foi certo, do que foi errado, para que possamos melhorar. Agora sim, nós vamos então a um mini currículo do ministro Benjamin Zimmermann, ministro do Tribunal de Contas da União, e como já disse o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, amigo dessa casa. O ministro Zimmermann é graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME. É graduado em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB. Mestre em Direito de Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. É ministro do Tribunal de Contas da União. Foi presidente do Tribunal de Contas da União em 2011 e 2021. Foi vice-presidente e corregedor do TCU em 2009 e 2021. Foi ministro substituto do TCU de 1998 a 2001. Foi analista de finanças e controle externo do TCU de 1992 a 98. Foi engenheiro eletricista, assessor, consultor, chefe do departamento e gerente regional de Furnas, Centrais Elétricas S.A. e na MAN Engenharia S.A. Autor de diversas obras jurídicas, as quais destacaram-se, dentre outras, livro Novo Regime Jurídico de Licitações e Controles das Empresas Estatais, publicado pela Editora Fórum Limitada, em coautoria com André Patione Baeta, André Villanova da Silva, Daniel Miranda Barros Moreira, Fernando Schreber Bispo, Francisco Sérgio Maia Alves, Karine Lilian de Souza Costa Machado e Laureano Canabarro Dias. Infraestrutura and Development in Brejo, Econômico e Legal Aspectos, 2016. Livro
Lei Anticorrupção, a Lei número 12.846/2013, uma visão do controle externo, publicado pela editora Fórum Limitada, em coautoria com Laureano Canabarro Dias. Livro Direito Administrativo, série Primeiras Linhas, segunda edição, publicado pela editora Fórum, Brasília, em coautoria com Fortium, Brasília, em coautoria com Guilherme Henrique de la Roque Almeida e Ricardo Neiva de Almeida. Então, com a leitura do mini currículo do ministro Benjamin Zimmermann, nós passamos a palavra ao nosso convidado, que reforça o que acabou de dizer o doutor Carlos Alberto. Nos honra muito com sua presença. Bom dia, ministro Zimmermann, seja bem-vindo. Bom dia a todos, com enorme prazer que estou aqui compartilhando essa live com amigos tão próximos, tão diletos, e todos sabem que adoro o contato com o Carlos Alberto, um grande amigo, com a sua esposa Patrícia, com todos os conselheiros também do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Saúdo, então, o doutor Luiz Augusto, presidente, e por meio dele saúdo a todos os demais conselheiros, o Pina e todos os outros. Saúdo, Carlos Alberto, a sabatina que o doutor Luiz Alberto teve que enfrentar junto à Assembleia Legislativa. Essa é uma forma do nosso Estado Democrático de Direito, né, de fazer com que os nomes escolhidos pela forma constitucional sejam referendados pelo Parlamento. Nós estamos umbilicalmente ligados ao Parlamento, então essa menção nem sempre é feita com o devido destaque. Você deu um destaque importante a essa forma de provimento de cargo de conselheiros e ministros de Tribunal de Contas. Eu quero, em particular, saudar a doutora Patrícia pelo contato acadêmico, pelas trocas de ideias, por ter também participado da elaboração desse curso de licitações e contratos. Sei que sua senhoria está à frente da Universidade Tiradentes, coordenando cursos de mestrados, doutorados, e sei que os alunos devem estar nos assistindo. Fica uma saudação especial à doutora Patrícia. Bem, Carlos Alberto, senhores, o tema que me foi colocado diz respeito ao controle externo, à nova lei de licitações, desafios e perspectivas. Eu diria que esse é sempre um tema incômodo, porque eu gosto muito da Lei 14.133, apesar de ter sido muito criticada no início, ainda estamos no início da sua vigência, a possibilidade de sua aplicação já se põe, mas a lei permite que durante 2 anos possam ser aplicadas também as leis antigas, a 866, a lei do pregão, a lei do RDC, mas a lei, ela, apesar de ser muito criticada, ela tem aspectos muito positivos e que devem favorecer uma evolução natural da administração pública no Brasil. Eu sei que as críticas colocadas à lei derivam sempre do fato dela ser demasiadamente analítica, né? Se esperava, após a 866, que houvesse uma lei mais principiológica, que pudesse, de uma forma mais abstrata e sintética, permitir à administração pública a ocupação dos espaços discricionários, né? Que as interpretações pudessem ser feitas de forma mais livre, de forma mais ampla, né? Para que, na sua maneira indutiva, o direito se colocasse naturalmente, ou seja, caso a caso, aplicação por aplicação. Mas a grande verdade é que a lei, apesar dessa crítica, que em parte é bem feita, ela amplia enormemente os espaços discricionários da administração pública, em particular quando a gente fala de grandes contratos e de obras públicas. Aqui eu acho que a lei foi muito feliz, ela trouxe incentivos interessantes à administração pública e buscou também fazer uma aproximação inusitada, diferente, entre o mundo das concessões e permissões de serviços públicos e o mundo das contratações tradicionais de obras públicas. Mas eu disse que, no início, que eu fico meio constrangido de falar sobre esse tema, Carlos Alberto, porque eu não gosto da lei quando trata do Tribunal de Contas, do sistema Tribunais de Contas. Eu diria que a lei incorreu, como vamos tentar mostrar adiante,
incorreu em inconstitucionalidade formal e material, diversas inconstitucionalidades, dispondo sobre organização e processo, procedimento, processalística do Tribunal de Contas da União, em uma lei de licitações e contratos de iniciativa do Parlamento. Nós temos, por certo, como vocês sabem, que a Constituição remete os tribunais de contas ao artigo 96 da Constituição, que fala dos tribunais, do judiciário e dos tribunais superiores. E, dentre as diversas normas, dá a esses tribunais a primazia de dispor sobre os seus regimentos internos, que vão falar de procedimentos respeitados os direitos das partes. E, de outro lado, aos tribunais superiores, dá a Constituição a primazia de iniciar o processo legislativo para tratar da sua própria organização judiciária, claro. Como a Constituição remeteu no artigo 73 esses dispositivos aos tribunais de contas, fica absolutamente claro que, do ponto de vista formal, o regimento interno dos tribunais de contas, que busca seu fundamento de validade no texto constitucional, então tem estatura legal, é ele que deve dispor sobre procedimentos, processos, né? Claro, respeitados os parâmetros constitucionais, e, claro, influenciado por uma injunção natural das regras do direito civil, do direito penal. E também, cada um dos tribunais tem a sua própria lei orgânica e de iniciativa do próprio tribunal, que fala sobre a organização do tribunal. A lei tocou em tantas vezes e cometeu aos tribunais de contas tantas competências, algumas delas esdrúxulas, na minha opinião, que, além da questão material que nós vamos abordar, não há como deixar de mencionar logo no início essa inconstitucionalidade formal de tratar de organização e procedimento de tribunais de contas numa lei de licitações. De qualquer forma, mesmo deixando em segundo plano essa inconstitucionalidade formal, eu entendo que a lei, quando tratou de tribunais de contas, o fez de uma forma assistemática, não levando em consideração o que faz realmente o Tribunal de Contas, como se os tribunais de contas pertencessem à intimidade da administração pública, como se fosse alguma espécie de consultoria, assessoria jurídica. Isso também foi feito com o sistema de controle interno, em que o próprio legislador esqueceu que ele mesmo erigiu o princípio da segregação das funções, né, como um princípio legal. Ou seja, se vocês perceberem na lei, em alguns momentos, o legislador impõe ao sistema de controle interno tarefas administrativas simples, como ajudar a elaborar editais, assessorar o fiscal na fiscalização dos contratos. Senhores, isso não é tarefa do controle interno, e mais, fere a ideia de segregação de funções, que é o princípio administrativo parecido com o princípio da separação dos poderes. A segregação de funções, assim como a separação de poderes no plano constitucional, impede que um agente administrativo tenha um poder extraordinário, um poder de concentração de competências, né, que o coloque acima dos outros, ou que torne isso ser impossível o controle dos atos administrativos praticados no mundo das licitações e dos contratos. Como é que o controle interno vai controlar a si mesmo se ele fiscaliza? Como é que o controle interno vai controlar o sistema de elaboração do edital se ele vai ajudar na elaboração da minuta do edital? Isso não significa, por certo, que nós não sejamos humanos, não possamos conversar, que não possamos trocar ideias, que o controle interno tenha voz, eventualmente, em reuniões no âmbito da administração, mas isso não significa que possa formalmente, sem agredir o princípio da segregação das funções, participar dos atos, procedimentos e contratos administrativos. Como eu disse, isso, metaforicamente, é o princípio da separação dos poderes no plano constitucional. Esse é um dispositivo importantíssimo. E se alguém, e muitas vezes no TCU, quando a gente percebe algum tipo de procedimento licitatório com problemas, a gente vê que muitos problemas nascem dessa usurpação do princípio da segregação de funções. É o presidente, como a gente acabou de votar num processo, presidente de uma autarquia, né, fazendo, às vezes, de
órgão de estudo e de levantamento da fase preparatória das licitações. Ele que elaborou o estudo técnico preliminar, ele que fez a gestão de riscos, o termo de referência foi feito por ele, mesmo com dois pareceres contrários à necessidade do objeto que foi licitado. Estou tentando evitar falar o nome, falar o objeto, porque esse foi um primeiro julgamento, vai haver recurso, então, e o julgamento foi muito difícil por um voto, acho que foi 4-3, ou 5-4, perdão, e então essa questão pode ser revisitada pelo tribunal. Mas, antes de, então, abordar o que nós entendemos como relevante no campo do controle externo, dos desafios que se põem ao controle externo, eu quero falar novamente sobre a visão geral da Lei 14.133. Essa lei ela tem 194 artigos, ela é muito densa, muito difícil de ser lida, de ser compreendida. Ela vai exigir, por certo, dos atores administrativos uma qualificação. Esse curso, Carlos Alberto, senhores, ele exatamente vai ao encontro dessa necessidade de qualificar os servidores para a sua prática, para a atuação, para a implementação da Lei 14.133. Esse talvez seja o momento mais oportuno, né, que a gente tem para que extrair da 14.133 todo o seu potencial, permitir que a lei seja usada na sua plenitude. Mas essa lei tramitou pelo Congresso Nacional há muito tempo e eu conversava com o senador Fernando Bezerra Coelho, que ainda no Senado, que eu gostaria muito que a nova lei pudesse manter as conquistas do RDC, todos os novos institutos trazidos pelo RDC, porque ele não havia sido aquele regime jurídico suficientemente testado. Ele criou, sem dúvidas, institutos interessantes, foram mantidos pela 14.133. Eu falo da contratação integrada, da contratação semi-integrada, que já é uma evolução da contratação integrada, a partir da jurisprudência do TCU, e que foi sufragada na Lei 13.303, a Lei das Empresas Estatais. O RDC começa a falar de matriz de riscos, começa a falar de remuneração variável, contrato de eficiência, que são, se vocês perceberem, institutos mantidos na 14.133. Apesar de toda a revisão que foi feita na 14.133 na Câmara dos Deputados, e o último relator, o nosso senador Anastasia, teve uma participação brilhante à frente da lei, porque fez uma sistematização de algo muito complexo, né? E, por certo, talvez só ele pudesse fazê-lo. Ele é um mestre em Direito Administrativo, professor, com grande conhecimento nessa área, então foi super bem entregue a relatoria ao nosso senador. Mas, na Câmara, a lei ganhou um outro diapasão e ela passou a incorporar alguma coisa que foi para nós surpreendente. Ela incorporou, de uma forma muito sistemática, os regulamentos auridos do mundo federal, os decretos, portarias e instruções normativas, que alçaram voo e ganharam cores legais e passaram a ser, então, como é uma lei nacional, passaram a ser de obediência obrigatória, né, pelos entes subnacionais. E mais, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União foi homenageada num grau muito elevado, né, com a incorporação também da nossa jurisprudência como artigos da Lei 14.133. Eu me sinto, como já disse várias vezes, envaidecido, mas muito temeroso de ver alguns dos acordos que eu tive a chance de oferecer aos meus pares, né, alçados e agora transformados em lei. Porque eu me lembro das dúvidas que eu tinha na decisão dessas questões e eu imaginava sempre estar decidindo diante de um cenário fático, buscando fazer o que o direito faz, aplicando uma norma abstrata diante de um caso concreto, né? Óbvio que
tenho confiança que o TCU, com o seu processo muito democrático, com muita discussão, ele tende a decantar boas práticas, melhores práticas. Isso é positivo. Então, o fato de você ter a jurisprudência do TCU espraiada na lei é um dado positivo, mas isso a curto e médio prazo. São opções feitas pelo TCU que devem durar algum tempo, como boas opções. Mas uma lei, ela deve ser dotada de plasticidade para se adaptar ao mundo cambiante. E esse é o meu temor, que a longo prazo, médio e longo prazo, aquelas opções que nós fizemos, que agora são lei, não sejam as mais adequadas e acabem por engessar a atuação administrativa. De qualquer forma, essa característica da Lei 14.133 vai dar a ela uma sobrevida imediata muito boa, porque ela pega grande parte dos normativos federais, trazem boas práticas, muitas dessas práticas, inclusive, nascidas em instruções normativas, frutos de recomendação do próprio TCU. Essas instruções normativas desse período em que havia o Ministério do Planejamento, ele nascia, muitas dessas instruções normativas de um trabalho a quatro mãos do Ministério do Planejamento e do TCU. Então, é muito mais complicado para um gestor seguir a jurisprudência do TCU, que é dispersa, difusa, tem que haver consulta no nosso buscador, e é muito mais fácil ler uma instrução normativa que sistematiza, né, a contratação, licitação de serviços contínuos, serviços de informática, a orçamentação de obras públicas. Tudo isso se torna muito mais fácil com as instruções normativas. E essas instruções normativas foram incorporadas e a jurisprudência na lei. Eu cito algumas incorporações interessantes que nasceram também da nossa jurisprudência, não só da nossa jurisprudência. Por exemplo, as definições de superfaturamento e sobrepreço nascem muito das divisões jurisprudenciais do TCU. O sobrepreço como uma potência e o superfaturamento como a prática, né? Como o sobrepreço aplicado em concreto, quando há um pagamento a maior. A imposição de práticas de planejamento, gestão de riscos, de governança nas contratações públicas, a elaboração, há uma série de artigos que tratam desse assunto, definem muito melhor o que os componentes que devem estar contidos num termo de referência, num projeto básico, num estudo técnico preliminar, a importância da gestão de riscos na fase interna da licitação. Há um detalhamento muito maior acerca das fontes de pesquisa para estimativa do valor da licitação, para bens e serviços, para obras públicas. O banco de dados de notas fiscais não veio do TCU, mas é uma ideia muito interessante. O uso do banco de preços em saúde, que para contratações feitas pelo Ministério da Saúde, passou a ser pelo TCU, ao ver do TCU uma importante fonte para referenciar preços. Isso foi agora alçado ao seu voo e está incorporado na lei. A possibilidade de indicação de marca excepcionalmente, né, desde que circunstancialmente motivada, quando a garantia depende, né, a garantia do produto depende da manutenção da compra de componentes da mesma marca. Também a possibilidade de se exigir prova de conceito do licitante classificado em primeiro lugar. A ideia que nasceu também da jurisprudência do TCU, de que a execuibilidade, inexecuibilidade de propostas não era um jogo de tudo ou nada, ou seja, não havia... A 866 já trazia um padrão numérico para ser o divisor de águas das propostas exequíveis das inexequíveis. Mas aquilo, para o TCU, nunca era um jogo de tudo ou nada. Uma proposta aparentemente inexequível deveria ser submetida ao licitante para que ele justificasse as razões pelas quais os preços estavam abaixo do que o TCU, do que a administração entendia como uma proposta exequível. E, por certo, muitas vezes, o que nós vimos na realidade... Está vendo algum problema, Carlos Alberto? Estou arrumando aqui o computador, mas estou lhe ouvindo. Ótimo, tranquilo. Não pensei que minha voz não estivesse chegando. Bem, então, a inexecuibilidade passou a ser um processo, ou seja, existe uma proposta com uma presunção de inexecuibilidade, presunção essa
que pode ser afastada num processo adequado pelas justificativas e pelas motivações adequadas dadas pelo licitante. A possibilidade de saneamento dos documentos de habilitação por meio de diligência, ou seja, se a lei agora deixa bem claro, e isso é uma jurisprudência muito recente do TCU, antes da 14.133, que é possível a qualquer licitante apresentar, mesmo por falha, um documento faltante, mas que comprove uma situação existente à época da abertura das propostas. Então, isso suscitou uma enorme dúvida no mundo do pregão, com o decreto do pregão eletrônico, mas hoje a ideia é: nada impede, pelo contrário, é um dever da comissão processante chamar a empresa para que ela traga a comprovação da habilitação faltante, se essa situação já estiver presente no momento da abertura da sessão pública, né? O uso de registro de preços, não só para bens e serviços, mas também para serviços comuns de engenharia, e a lei agora permite que obras tipificadas, padronizadas, possam ser também utilizadas no âmbito do sistema de registro de preços, que é uma coisa muito interessante, a experiência muito positiva nesse campo. A diferença entre reajuste e repactuação, que nasceu da jurisprudência do TCU, a repactuação é um reajuste válido para contratos de serviços contínuos, né, em que você tem a utilização extensiva da mão de obra, né? Ou seja, a mão de obra fica totalmente associada àquele contrato. Então, a repactuação, não vou dar detalhes, mas ela foi criada por uma norma regulamentar, mas o TCU deixou bem claro que era uma espécie de reajuste. A contratação integrada e a semi-integrada, que nasceu da jurisprudência do TCU, que é uma construção muito interessante. A contratação integrada, ela rompe um dos axiomas, dos paradigmas da 866, que é a elaboração do projeto básico pela administração pública. E a ideia de que quem elabora o projeto básico, se o Estado licitar a elaboração do projeto básico, quem ganhar essa licitação não vai participar da festa, do jantar, que é a contratação da obra. Isso torna a elaboração do projeto básico uma fantasia, ou seja, não há nenhum incentivo para que a empresa que elabora o projeto básico otimize o projeto básico, utilize as melhores técnicas de engenharia, porque ela sabe que não vai participar do jantar, vai ficar apenas no coquetel. Pois, pela primeira vez, na contratação integrada, a empresa vai elaborar o projeto básico a partir de um anteprojeto, projeto executivo, executar a obra e entregar as chaves à administração pública. O TCU diz o seguinte: olha, não precisa ser necessariamente um anteprojeto, você pode ter um projeto com uma fração detalhada de forma analítica, como se fosse um projeto básico mesmo, e uma outra fração de uma maneira sintética, e que aí sim o particular pode elaborar, alterar o projeto básico, que aí teremos o nome de projeto básico, alterar o projeto básico para buscar a melhor engenharia. Essa é a contratação semi-integrada, em que o particular elabora um projeto básico, elabora um projeto executivo, mas pode alterar para as frações determinadas, melhorar o projeto básico oferecido pela administração pública. A matriz de risco, que é muito utilizada no mundo das concessões, os contratos de concessão são contratos de longo prazo e, portanto, os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro são vários ao longo de 20, 25, 30 anos. Então, a matriz de risco nasceu nesse mundo em que ela estabelece quais são os fatos supervenientes, os riscos que podem surgir durante o contrato, os seus efeitos, que parte é responsável por evitar um risco ou para tratar dos efeitos do risco, a administração ou contratado. E isso simplifica, pelo menos em tese, os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, diminui esses pedidos, porque as pessoas já sabem, não, esse risco é meu, o risco de demanda é meu, o risco do projeto é teu. A matriz de risco foi não mencionada de forma clara no RDC, mas a jurisprudência do TCU quase que obrigou o uso da matriz de risco. A Lei 13.303, aí sim, começa a falar da matriz de risco. E a nossa Lei 14.183, né, ela passa a permitir o uso da matriz de risco em todo e qualquer contrato. Ok?
Isso é algo muito interessante porque ela surge como uma possibilidade de diminuição exatamente desses pedidos infinitos de reequilíbrios econômicos financeiros. Eu não posso esconder de vocês que isso não é uma panaceia, né? As matrizes de risco, elas têm uma capacidade limitada de prognosticar riscos. Quem pode prognosticar uma pandemia tal como essa que nós estamos ainda vivenciando? Há determinados fatos imprevisíveis que continuam insuscetíveis de previsibilidade. São fatos que não vão poder ser resolvidos pela matriz de riscos. Então, a ideia da teoria da imprevisão, dos fatos imprevisíveis, da repartição de responsabilidades por esses fatos imprevisíveis, isso deve e continua sendo uma característica, né, dos riscos extraordinários e suscetíveis de serem previstos na matriz de riscos da lei. Mas a gente espera não a solução dos problemas dos reequilíbrios econômicos e financeiros, mas uma diminuição desses problemas. E a gente, apesar de uma certa frustração no mundo das concessões, a gente acha que a aplicação da matriz de riscos para contratos menores, com menor prazo de duração, mais objetivos, possa ser muito mais proveitoso, muito mais bem-sucedido do que no mundo das concessões. Eu também aludo, né, ao fato de que do mundo das concessões foram trazidos institutos importantíssimos, como o procedimento de manifestação de interesse, que é um procedimento por meio do qual o Estado busca que um particular faça, elabore estudos e projetos para que, principalmente, obras públicas possam ser realizadas. Aqui o que se quer é, mais uma vez, beber da eficiência privada. Aquele que elabora o PMI pode participar das licitações. Vejam que a quebra do paradigma, né, do projeto básico, de que quem elabora o projeto básico não pode participar da licitação, esse paradigma da 866 é quebrado algumas vezes, é quebrado aqui, porque o parceiro privado que ganha um PMI, um procedimento de manifestação de interesse. Só um minutinho que eu vou ligar aqui o ar-condicionado, que está só um instantinho, senhores. Isso. Um minutinho aqui que eu vou pedir, só ligar aqui o ar-condicionado. Com essa conta de luz, a gente tenta evitar usar o ar-condicionado, né, com esse aumento da conta de luz, que deriva exatamente de um fato imprevisível que afeta os contratos de concessão de transmissão, geração, distribuição de energia elétrica. Essa questão elétrica é extremamente complexa, mas, voltando ao que nós estávamos falando, no PMI, o parceiro privado que ganha a competição para fins de realização de um PMI e que elabora um projeto básico, claro que pode participar da licitação da obra pública. É claro que a ideia de impessoalidade não é uma ideia absoluta, olímpica, né? Quem elabora o projeto básico, claro que tem vantagens em relação a quem não elabora o projeto básico na hora de realizar a licitação de uma obra. Mas é algo absolutamente tolerável, fica dentro de uma margem que consideramos adequada de respeito ao núcleo essencial do princípio da impessoalidade. Se o projeto básico for bem divulgado, na licitação suficientemente detalhado, nenhuma empresa pode dizer que não tem condições de elaborar uma proposta a partir de um projeto básico que nasceu de um licitante específico e que passou pela crítica do Estado. Bem, a lei do PMI, a contratação integrada e semi-integrada, estão muito mais próximas do mundo das concessões do que as obras públicas tradicionais. Porque no mundo das concessões, o Estado licita só com elementos do projeto básico. É o que diz a Lei Geral das Concessões, a Lei 8.987, de 95. Os elementos do projeto básico têm, às vezes, de um anteprojeto, fazem, às vezes, de um anteprojeto, tal como mencionado na 14.133. Então, e óbvio, no mundo das concessões, é perfeitamente possível que o projeto básico seja alterado por uma licitante
durante uma licitação. Isso já foi feito algumas vezes. Falo sempre que a usina hidrelétrica de Jirau ou Santo Antônio, agora não me ocorre, houve uma mudança da barragem, do local da barragem, da estrutura da barragem, que implicou uma diminuição de R$1 bilhão do custo da hidrelétrica, como uma alteração aceita pelo TCU e pela ANEEL, uma alteração do projeto básico feito pelo consórcio vencedor. Bem, além disso, a lei estabelece um outro regime de contratação de serviços e obras, que é o regime de fornecimento e prestação do serviço, que é um regime muito próximo do regime de concessões ou de PPPs, na modalidade concessão administrativa. Um particular executa uma obra, fornece bens, depois ele passa a prestar um serviço para a administração pública. E ele vai, obviamente, receber uma contrapartida pecuniária que vai servir para remunerar o serviço e também para amortizar os bens e as obras que ele realizou antes de iniciar a prestação de serviço. Senhores, isso é muito próximo do que a gente tem como concessão administrativa no mundo das PPPs. É claro que existem outras regras, outras limitações, mas essa atração, né, que a 14.133 teve pelo mundo das PPPs e das concessões fica muito claro também nesse regime de prestação de serviços, de regime de fornecimento e prestação de serviços. Os contratos de eficiência também vão ao encontro desse tipo, dessa finalidade. Contratos de eficiência são contratos em que a administração pública quer diminuir as suas despesas correntes. E aí o particular pode realizar obras, realizar aquisição de bens para prestar serviço por exemplo, um serviço, por exemplo, a administração quer diminuir a conta de energia, de luz, e aí delega um particular a prestação desse serviço, de diminuição da conta de luz. Ele que vai gerenciar o fornecimento de energia para aquele prédio, aquele órgão da administração pública. Para isso, ele pode realizar obras, pode comprar, pode trocar, por exemplo, toda a geração existente por uma geração fotovoltaica, pode comprar uma térmica a gás, pode trocar todos os eletrodutos, pode fazer o que quiser, mas ele tem que garantir ao Estado uma economia às despesas correntes. E ele é remunerado com um percentual dessa economia que ele propicia à administração pública. Senhores, vejam que esses contratos podem ter até 35 anos, se ele tiver que realizar alguma obra. 35 anos é claramente uma duração típica de contratos de concessão. É claro que ele vai receber, o dinheiro que ele vai receber vai servir para remunerar o serviço e para amortizar e remunerar o capital investido. Senhores, tudo isso que eu venho mostrando a vocês parte de um pressuposto do legislador, que o legislador da 14.133 teve. Há escassos dinheiros públicos hoje para grandes obras públicas. Nós não temos capitais públicos suficientes diante da crise fiscal que nós estamos vivenciando. Na esfera federal, vejam a luta que se tem em relação ao pagamento dos precatórios, 90 bilhões de reais, que, na verdade, retira praticamente toda a potencialidade do Estado, da União, realizar investimentos discricionários, fora os pagamentos, as despesas vinculadas, que são obrigatórias, né, e que já são a maior parte do nosso orçamento. Isso que ocorre na União ocorre nos estados, nos municípios. O que o legislador pretende é buscar capitais privados para a execução dessas grandes obras públicas. Contratos de eficiência, fornecimento e prestação, regime de fornecimento e prestação de serviço, contratação integrada, semi-integrada. E mais, eu relatei há pouquíssimo tempo, há um mês e meio atrás, uma tentativa da Fiocruz de licitar, por meio da licitação Build to Suit, que é uma locação encomendada, né? Uma locação ajustada, uma fábrica de fármacos e vacinas para ser instalada em Santa Cruz,
no município do Rio de Janeiro. Era uma obra de 4 bilhões de reais, que vai tornar o Brasil independente na produção de vacinas. Não só independente, como um exportador de vacinas. A Fiocruz é uma autarquia, porém ela tem, excepcionalmente, uma primazia constitucional para vender, né, os fármacos e as vacinas que ela produz. E a lógica desse Build to Suit era o seguinte: o particular traria capitais próprios ou eventualmente obtidos por meio de operações de crédito e construiria essa fábrica gigantesca lá em Santa Cruz. Isso duraria 4 anos. Quem fez o projeto executivo foi a Fiocruz, ofereceu na licitação do Build to Suit. E o particular teria 1 ano de carência, a Fiocruz teria 1 ano de carência e o pagamento seria parcelado, e depois 15 anos para pagar através de um aluguel, né? Porque seria um aluguel e haveria uma locação embutida nesse aluguel, e uma parcela do aluguel seria a amortização e a remuneração do capital privado que foi investido na construção da fábrica. Vejam que a Fiocruz, ela criou, essa modelagem foi feita pela FGV, mas é uma modelagem do tipo Project Finance, ou seja, a Fiocruz imagina que ela vai produzir vacinas, vender vacinas e remédios, e com esses recursos ela vai poder pagar vacina. Então, a valores presentes, isso dá algo em torno de 7 bilhões, 8 bilhões de reais. Senhores, isso é uma operação de crédito meio disfarçada, né? Ou seja, é o Estado permitindo que um particular busque um crédito, pague, né, pela construção da fábrica de vacinas, e depois a administração iria pagar esse crédito, né, esse valor emprestado, por meio de prestações mensais. Formalmente seria um crédito. Então, a grande dúvida associada a essa construção foi: isso é uma operação de crédito prevista na IRF? Se fosse uma operação de crédito, você teria necessidade de autorização do crédito, demonstração de que essa despesa de caráter continuado tem uma fonte da União capaz de fazer frente a essa parcela. Isso seria uma quase impossibilidade de você fazer, de construir essa fábrica de vacinas. Eu fui o relator desse processo e nós chegamos à seguinte conclusão: no caso concreto, e aí o direito pode trabalhar dessa forma, havia razões suficientes para permitir a contratação da fábrica de remédios da Fiocruz. Nós vivemos uma pandemia, a Fiocruz se desenvolveu com a AstraZeneca e Oxford a capacidade de realizar, e haverá transferência de tecnologia, então, e a Fiocruz tem uma capacidade extraordinária de vacinas, produzir vacinas não só para a Covid, mas para outras doenças. Seria uma enorme chance de você ter o Brasil independente, com capacidade fabril para a produção de diversos remédios para doenças importantes e também para as vacinas. Então, nós levamos em consideração o caso concreto, nós permitimos que essa licitação pudesse ser continuada, mas mandamos ao Ministério da Economia que deixasse bem claro se isso é não uma operação de crédito e se eventualmente há uma necessidade, entendemos que é uma necessidade de legislar sobre esse Build to Suit, que mesmo não sendo incorporada a 14.133, ela é permitida no RDC, que tem uma vigência de 2 anos. Então, se há uma perspectiva de utilização do Build to Suit, pedimos que o governo central, a Casa Civil, pudesse pensar numa legislação específica para o Build to Suit. Mas de tudo que eu falo aqui, o mais importante é o fato de que o Estado não tem recursos para fazer nenhuma grande obra. Essa é a grande verdade. Se nós não tivermos os contratos de eficiência, as contratações integradas, o Build to Suit e outras, o de fornecimento e de prestação de serviço, se nós não pudermos captar os capitais privados e a eficiência privada, provavelmente a administração pública não vai poder aplicar com sucesso a 14.133 para os grandes contratos e as grandes obras. Bem, pessoal, vamos passar, então, dessa primeira visão que eu tenho
tentando apenas sintetizar. A lei, de um lado, diminui a discricionariedade dos gestores, porque incorpora ao texto da lei jurisprudência e os normativos federais. Isso retira, sem dúvida, uma grande parte da discricionariedade possível do administrador, mas, ao mesmo tempo, dá a eles inúmeros institutos novos, o que não foram ainda suficientemente testados, como remuneração variável, apropriação para o menor preço dos custos indiretos, né, como, eventualmente, despesas com meio ambiente, despesas de manutenção, a depreciação. Nada disso foi muito testado antes da 14.133. Então, esses institutos vão permitir à administração usar, se usados adequadamente, que se possamos ter grandes obras ou licitações de grande porte com mais eficiência, mesmo licitações de médio e pequeno porte também, pela utilização adequada desses dispositivos. Mas vejam, aí há uma enorme zona de discricionariedade, porque como esses institutos foram pouco testados, quem deve dar os contornos adequados a cada um deles é a administração pública, de forma discricionária, fazendo as opções subjetivas para cada caso concreto. E assim também é com o diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação definida de forma muito aberta na lei. Há inúmeras dúvidas que acometem hoje os estudiosos, né, acerca do uso do diálogo competitivo. Como fazer essa primeira etapa, né, discutindo com as empresas na busca de um projeto, na busca de uma definição do objeto adequado. Como começar a segunda etapa, nem todos ofereceram soluções que estão adequadas ao objeto definido pela administração, nós vamos circunscrever a licitação apenas àqueles que podem oferecer no diálogo competitivo, no início do diálogo competitivo, aquele tipo de solução. Olhem, tem mais dúvidas que respostas e, portanto, se não houver uma utilização adequada do diálogo competitivo, ele pode não ser utilizado. Eu sempre faço uma comparação entre o diálogo competitivo e o artigo 28 da Lei 3.303, que estabeleceu a parceria de negócios para as empresas estatais. Essa parceria de negócios pode ser também parcerias de contratos de despesa ou de receita, em que o Estado, mesmo sem realizar a licitação, pode escolher uma específica empresa para, através de um contrato de parceria, explorar a atividade comum ao Estado, comum a essa empresa parceira. Eu fui o relator do primeiro processo que tratou de uma parceria de negócio bem-sucedida na esfera federal. Foi o contrato entre a Telebrás e a Viasat, que era para a exploração de banda larga, né, nos prédios públicos e nas comunidades que não recebem a oferta de banda larga pelas concessionárias tradicionais. A Viasat tinha um satélite geoestacionário, né, e pelo uso desse satélite estacionário usando antenas, a Viasat vai poder, já está implementando, vai poder disponibilizar banda larga para as escolas, prédios públicos em pequenos municípios no Brasil e mesmo para cidadãos que moram nesses municípios. Isso tudo por essa parceria de negócios, que é muito complexa, muito difícil, mas que foi e eu acho que a decisão que foi prolatada pelo TCU e por mim relatada, ela serviu de base para que o Supremo pudesse afastar as pendências jurídicas que surgiram com a utilização desse artigo 28, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Isso demonstra que nem sempre os tribunais de contas são um fator de risco para as contratações. Eu digo que, no mais das vezes, nós, ao analisarmos um contrato de concessão, de parceria de negócios, novo, com características inovadoras, nós é que podemos estabelecer as bases econômicas e jurídicas para a contratação. Foi assim que a ministra Carmen Lúcia nos consultou, o ministro Fachin utilizou a nossa decisão para afastar tornar sem efeito todas as impugnações que foram feitas contra essa parceria de negócio, que me parece estar sendo muito bem sucedido. Bem, agora vamos falar um pouquinho daquilo que eu não gosto na lei 14.133, que é o que se fala sobre os tribunais de contas. Na verdade, existe há um capítulo, né,
que cuida do controle das contratações. Começa com o artigo 169, que estabelece 3 linhas de defesa. O artigo 169 fala que os procedimentos devem submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, estando submetidas ao controle social e às seguintes linhas de defesa. Então, isso falou algo que obviamente, que é programático, que está embutido na lei. Gestão de riscos é alguma coisa que faz parte da fase interna da licitação. A ideia de controle preventivo ela é maximizada quando se dá aos órgãos de assessoramento jurídico não só mais hoje a capacidade de analisar as minutas de edital, mas de fazer um controle preventivo de todo o processo licitatório ou das contratações diretas sem licitação. Houve uma ampliação do controle jurídico, né, dos órgãos de assessoramento jurídico, né, que são os mais eficientes, eu diria. São eles que evitam que saia um erro no edital. São filtros extremamente importantes que evitam riscos e falhas que vão ser detectados a posteriori pelo controle interno, pelo TCU, e aí com uma capacidade de controle bem menor, já que muitas vezes já está derramado. Mas aí são criadas 3 linhas de defesa, e na terceira linha de defesa não são colocados o órgão central de controle interno da administração e o Tribunal de Contas. Senhores, na verdade, nós temos o referencial básico de gestão de riscos do TCU, que é um documento do Tribunal de Contas da União, que elabora 3 linhas de defesa também, mas deixa bem claro que tanto o órgão central de controle interno quanto o Tribunal de Contas não fazem parte das linhas de defesa tradicionais. São entidades que exercem controle, mas ficam fora dessas linhas de defesa. Então, para nós, os órgãos de controle externo, os reguladores, auditores externos e outras instâncias externas de governança estão fora da estrutura da organização. Essa inclusão dos tribunais nessa terceira linha de controle acaba com uma possibilidade de alguém interpretar que nós nos submetemos, por exemplo, ao poder regulamentar do presidente da República, do governador, do prefeito, né, na hora de expor acerca dos artigos 160, acerca de procedimentos e organização dos tribunais de contas. Nós já falamos no início da nossa aula que os tribunais de contas são remetidos, né, aos artigos 96, que cuidam dos tribunais do Poder Judiciário, mas que dão a esses tribunais o poder de auto-administração, de auto-organização, de elaborar seus próprios procedimentos por meio de regimentos internos e de iniciar um projeto de lei que cuida da sua organização. Então, eu entendo que muitas dos dispositivos da Lei 14.103 são formalmente inconstitucionais, em alguns casos materialmente inconstitucionais. E, inclusive, o Tribunal de Contas da União, na última quarta-feira, eu não participei da sessão, mas eu soube disso, escrevi pelo menos mentalmente o que foi feito, remeteu tanto ao Ministério Público quanto à Tricom um estudo em que nós fizemos mostrando a inconstitucionalidade de alguns desses dispositivos, do artigo 171 que nós vamos falar adiante, pelo menos isso, que é o que estabelece prazos para que o tribunal decida no mérito, né, depois de expedir uma medida cautelar paralisando uma licitação. E também determinando que o Tribunal de Contas, ao decidir do mérito, decida, invadindo a discricionariedade do gestor, o que o gestor deve fazer em termos ótimos. Ou seja, uma usurpação, a nosso ver, inconstitucional, as competências do administrador ativo dele decidir o que deve ser feito. É óbvio que o Tribunal de Contas tem uma dialética construtiva com todos os órgãos, mas nós não podemos subtrair desses órgãos a capacidade de decidir se houver uma anulação de uma licitação, o que fazer, ou quais as medidas que poderão evitar a anulação da licitação. A escolha deve ser feita inicialmente, discricionariamente, pelo gestor. Então, cabe aos nossos regimentos internos dispor sobre procedimentos, cabe às nossas leis orgânicas, que tiveram uma iniciativa legislativa das Cortes de Contas, falar sobre a organização interna das Cortes. Então, vejam, olha as confusões como surgem rapidamente. O parágrafo 1º do artigo 169
fala que as práticas a que se refere esse artigo serão objeto de regulamento. Fica parecendo que esse regulamento pode tratar também de competências dos tribunais de contas da União, já que foram inseridos na terceira linha de defesa. A única forma de interpretar de maneira construtiva, dando uma interpretação conforme a Constituição, dizendo quem tem que regular o que o TCU deve ou não fazer, são as próprias Cortes de Contas nos seus regimentos internos. O parágrafo 2º assegura aos órgãos de controle acesso restrito aos documentos, às informações necessárias. Senhores, nós já temos, e a maioria dos tribunais de contas tem, leis orgânicas, em que constam artigos, o nosso é o 42, de que prescreve que nenhum processo, documento ou informação pode ser sonegado ao Tribunal de Contas. Isso já existe na nossa lei, é uma norma especial que prepondera sobre a norma geral. E se não forem remetidas informações, o tribunal assina prazo para a remessa dos documentos e pode aplicar, inclusive, sanções, como de multa, né, para quem não remete os documentos ao Tribunal de Contas da União. A questão de documentos classificados como grau de restrito, no parágrafo 2º do artigo 169, já vai ao encontro do que constam das nossas leis orgânicas, das leis que tratam da disponibilização de informações pelo poder público, né? Seria absolutamente desnecessária. O parágrafo 3º do artigo 69 dizem que os integrantes da linha de defesa devem respeitar o seguinte: bem, nós somos integrantes da linha de defesa, terceira linha de defesa. Quando constatarem impropriedade formal, adotarão medidas para o saneamento e para a mitigação de riscos de nova ocorrência. Senhores, tem uma previsão específica na nossa lei orgânica. Quando nós verificamos que as irregularidades são formais, as contas são julgadas regulares com ressalva, e expedimos determinações corretivas para o futuro. Por que ele foi se meter nisso? Qual é o objetivo, né? Na verdade, o erro fundamental é a gênese da incorporação do TCU na terceira linha de defesa prevista pela 14.133. Quando a irregularidade configurar dano à administração, devem adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas. Senhores, tudo está disposto na lei orgânica do TCU, quando há débito, a citação, resposta à citação, alegações de boa-fé, como serão feitas. Por que tratar desse assunto? Óbvio que a gente entende que esses assuntos não se impõem aos tribunais de contas, que continuarão sendo regidos pelas suas leis orgânicas. O artigo 170 prescreve que os órgãos de controle considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação. Senhores, o tribunal, no controle punitivo e no controle corretivo, ouve sempre os órgãos antes de decidir. Então, se imagina decidir sobre um contrato, anulação de um contrato, assinar prazo para anulação de um contrato, sem ouvir o contratado, sem ouvir a administração pública. E é claro que nas auditorias operacionais, que têm uma característica de apenas analisar políticas públicas, ainda assim, é regra do tribunal, está no artigo 250 do Regimento Interno e nas nossas resoluções, que deve-se sempre levar em conta a posição do administrado acerca das recomendações e determinações contidas na minuta do relatório. Então, a nossa unidade instrutiva vai chegar a uma minuta de instrução e vai submeter a instrução ao órgão que está sendo fiscalizado. E, eventualmente, vai mudar essa instrução, pode mudar ou não, de acordo com os comentários. Então, o que chega para os ministros do TCU é alguma coisa que já nasce dessa dialética construtiva que já é feita pelo TCU há décadas. Bem, o parágrafo 2º do artigo 170 fala que a omissão na prestação de informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle. Isso já é feito naturalmente pelos tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União, no parágrafo 8º do artigo 202 do Regimento Interno, diz que aquele responsável que não atender a uma citação ou a uma audiência, que são chamamentos em razão de irregularidades com débito e sem débito, será considerado revel pelo tribunal. E, obviamente, que nada impede que as consequências da revelia sejam inseridas naquele tipo de processo. A revelia no Tribunal de Contas é um pouco diferente do processo civil, já que a gente trata do interesse público, busca da verdade material.
Então, nada impede que, apesar da revelia, algum gestor possa ser isentado de culpa ou não responsabilizado pelo TCU, porque outros gestores podem apresentar defesa e mesmo o Tribunal de Contas de ofício pode buscar as provas, né, subsidiárias que afastem a responsabilidade do gestor revel. Mas é sofisticado isso está muito acoplado à processualística dos tribunais judiciários, né? Não é algo tão simples como diz a 14.133. O parágrafo 4º ainda bem reproduz um dispositivo da Lei 866/93 que permite a qualquer licitante contratado, pessoa física ou jurídica, representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra a irregularidade na aplicação da lei. Senhores, esse é um dispositivo fortíssimo, importantíssimo, que, no fundo, foi o criador da jurisprudência do TCU no mundo das licitações e dos contratos. A maior parte dos processos relatados pelo Tribunal de Contas da União são representações de licitantes, representações geralmente do segundo colocado na licitação. Isso, sem dúvida, faz com que cheguem ao TCU indícios de irregularidades em licitações que estão sendo ainda realizadas. São essas representações que pedem cautelares, e muitas delas são expedidas cautelares, e é essa jurisprudência do TCU, nos casos concretos, que faz analisar a fase de habilitação, o edital, a fase preliminar, a análise do termo de referência, dos estudos preliminares, da gestão de riscos. É isso que faz com que o tribunal possa se debruçar sobre a 866, sobre a Lei 866 e verificar e formar uma jurisprudência construtiva, exatamente essa jurisprudência que foi incorporada na Lei 14.133. É óbvio que isso causa um problema enorme para os tribunais de contas. Como eu disse para vocês, algo como 40% das pautas de plenário e câmaras, pelo menos a parte que é discutida, porque há muitas relações que não são discutidas, mas todas as representações são discutidas, as que não são sumariamente arquivadas, pois são essas, elas muitas vezes fazem com que o Tribunal de Contas tenha que se debruçar sobre licitações de vultos menores, e nós poderíamos usar melhor a nossa força de trabalho estrategicamente para maiores licitações. Mas a gente não consegue parametrizar, medir o valor dessa nossa jurisprudência. Ou pelo menos não podia medir até que a 14.133 entronizasse, homenageasse essa jurisprudência exatamente formada a partir dessas representações. E vejam que os licitantes, perdedores, os segundo colocados, eles têm no TCU um locus de conhecimento. Eles sabem que o tribunal é especializado, tem equipes e ministros especializados nessa área. E a nossa atuação é bem mais rápida, em média, do que a do Poder Judiciário. Então, no fundo, nós é que cavamos a nossa própria sepultura. Ou seja, a nossa resposta efetiva, a nossa eficiência, atrai, né, mais representações. Imagino que elas possam se expandir, porque foram reproduzidas na 14.133. Então, nesse primeiro momento, em que muitas dúvidas há acerca da aplicação da 14.133, é muito provável que haja uma expansão, um aumento do número de representações aos tribunais de contas. Essas representações, vocês sabem, não podem buscar a tutela dos interesses privados. Reparem que o segundo colocado, quando representa o TCU, é óbvio que ele está defendendo os interesses privados, mas ele coloca os interesses públicos no processo, mostrando claramente que a lei está sendo mal aplicada, que um princípio jurídico está sendo eventualmente desprezado, como economicidade. Por exemplo, ele foi um licitante primeiro colocado, mas teve a sua proposta desclassificada ou foi inabilitado. Nesse caso, ele diz o princípio de eficiência está sendo violentado porque vocês estão escolhendo vocês, Estado, uma proposta mais cara do que aquela que eu oferecia. Claro que ele está defendendo a sua proposta, mas é o princípio da economicidade que está em jogo. E muitas vezes é verdade, não há nenhuma razão objetiva, jurídica, econômica para desclassificar uma proposta em detrimento da outra. E esses casos são geralmente detectados pelo TCU, que devolve o processo para que seja reanalisada a proposta
eventualmente desclassificada de forma errônea. Bem, o artigo 171 traz uma... Então, a conclusão é de que, mesmo o representante defendendo interesses privados, é óbvio que ele busca isso, muitas vezes ele demonstra ao Tribunal de Contas que o interesse público foi violado, principalmente que o princípio da eficiência não foi respeitado. Esse é o principal ponto que nos faz atuar nas representações. Desclassificações, inabilitações indevidas de propostas e de proponentes e, com isso, obrigando a administração pública a contratar mais caro. Tem o artigo 171, diz que deve ser viabilizada a oportunidade de manifestação dos gestores sobre propostas de encaminhamento. Essa construção participativa de deliberações a gente já viu, né? O inciso 2º do artigo 171 diz que os processos de fiscalização dos órgãos de controle adotarão procedimentos objetivos e imparciais. Não consigo ver alguma coisa diferente disso nos tribunais de contas, é surpreendente que isso surja. O inciso 3º também é muito estranho, ele quer ensinar aos tribunais de contas a controlar alguns tipos de contrato, regimes de contratação, como empreitada de preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e integrada, determinando que sejam perquiridos a conformidade do preço global com os preços de mercado. Como se nós não fizéssemos isso, como se nós não soubéssemos distinguir empreitadas por preço unitário de empreitadas... Patrícia, baixa o som aqui, sem querer, realmente. Preço... Baixa o som. Carlos, acho que está aberto o teu microfone. E óbvio que isso, eu oponho a essa determinação, a essa norma legal, todo um conjunto de decisões dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas da União, que trata todos esses regimes, empreitada integral, empreitada por preço global, contratação integrada e semi-integrada, de uma forma perfeita, ou seja, levando em conta que não se está a analisar apenas o custo unitário de um item, nós analisamos o custo global, o custo das etapas, nós sabemos disso, a nossa jurisprudência é extremamente rica em criar métodos de análise dos preços para esses tipos de regimes de execução de contratos. Bem, o parágrafo 1º do artigo 171, que é o mais dramático para os tribunais de contas, ele traz regras rígidas para que os tribunais de contas determinem a suspensão cautelar de um certame. Esse dispositivo estabelece que, ao suspender cautelarmente o procedimento licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito no prazo de 25 dias úteis, a contar do recebimento da manifestação do órgão. Claro que o tribunal pede a manifestação do órgão, esse órgão tem um prazo para realizar essa manifestação, e depois nós temos 25 dias que podem ser justificadamente prorrogados por mais 25 dias. O que nós colocamos é que, em primeiro lugar, há uma inconstitucionalidade formal. Nós temos na lei orgânica e no nosso regimento interno, né, principalmente no regimento interno, a possibilidade de você ter um manuseio do poder geral de cautela do TCU. E como eu disse, essas representações que levam às cautelares, e mesmo representações de unidades das nossas próprias secretarias técnicas, elas que levam normalmente à concessão de medidas cautelares. Se você, obviamente que a nossa organização leva em conta o número de representações e o número de cautelares. Nós temos que ter uma estrutura de pessoal e de materialmente falando, suficiente para lidar com as cautelares que são expedidas pelo Tribunal de Contas da União. Quando uma lei estranha ao artigo 96 da Constituição, uma lei que não é iniciada pelo Tribunal de Contas, não é uma lei orgânica do Tribunal, não é o nosso regimento interno, começa a impor prazos às nossas medidas cautelares, nós temos uma invasão na área de competência organizacional do Tribunal de Contas. Essa lei não poderia obrigar os tribunais de contas a mobilizar a sua organização, alterar a sua organização apenas em função desta regra.
E mais, materialmente, essa norma é inconstitucional. Nós temos, por exemplo, cautelares em processos de licitação de bilhões de reais da Petrobras, dezenas de milhões de reais, centenas de milhões de reais. Muitas dessas licitações são extremamente complexas. E esses 25 dias úteis, e muitas vezes as manifestações das empresas e do órgão são insuficientes para que o tribunal possa decidir no mérito. Muitas vezes se cria uma dialética contínua em que há uma conversa entre tribunais de contas, órgão e as empresas interessadas, eventualmente, naquela licitação. Então, senhores, nós entendemos que os 25 dias úteis e os 50 dias úteis no limite são absolutamente insuficientes materialmente para permitir que o tribunal possa decidir no mérito quanto a essa questão. E, então, além dessa inconstitucionalidade formal, há uma inconstitucionalidade material que viola, para mim, inclusive, a ideia de razoável duração do processo, que é uma ideia constitucional, ou seja, a razoável duração do processo não é só para abreviar os processos administrativos, mas é para permitir que eles sejam adequados, que a duração seja adequada à substância de que trata. Então, 50 dias úteis é absolutamente incompatível com a lógica da processualística das cautelares que eu vejo. Não que esse prazo poderia até ser contado de outra forma. Ou seja, sempre que houvesse uma insuficiência de dados para decidir, o prazo seria suspenso, ou seja, havia uma interrupção de prazo. Mas reparem que isso não é feito de uma forma linear e isso me parece absolutamente desajustado, formal e materialmente, com o texto constitucional. E o parágrafo 3º impõe que a decisão de mérito da medida cautelar deverá definir as medidas necessárias e adequadas para o saneamento do processo licitatório, ou determinar sua anulação. É claro que isso já vem sendo feito pelos tribunais de contas. O parágrafo 4º condiz que o descumprimento da medida cautelar enseja a responsabilização e a reparação do dano causado ao erário. Isso também já é absolutamente sedimentado na processualística dos tribunais de contas do Brasil. Em síntese, senhores, eu disse a vocês que o ministro Bruno Dantas ofereceu ontem um processo administrativo em que nós encaminhamos à Tricom e ao Ministério Público as nossas conclusões acerca da inconstitucionalidade dos artigos 171, parágrafo 1º, e 171, parágrafo 3º da Lei 9.443. Nós pedimos uma cautelar, né? Pedimos que a Procuradoria-Geral da República entre com a ação de controle concentrado de constitucionalidade para pedir uma medida cautelar suspendendo a expressão no prazo de 25, abre aspas, no prazo de 25 dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2º desse artigo, prorrogável por igual período uma única vez. Então, nós pedimos que, cautelarmente, o Ministério Público peça ao Supremo a suspensão cautelar desse trecho, dessa norma. Ou, eventualmente, se houver uma interpretação conforme, que esse prazo de 25 dias úteis não implique a cessação dos efeitos da suspensão cautelar do processo licitatório. Então, no fundo, seria uma interpretação conforme a Constituição, dizendo que esse prazo é um prazo apenas indicativo, mas não um prazo preclusivo, né, que eventualmente implique a cessação dos efeitos da cautelar. E, no mérito, também fazer a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo e também o parágrafo 3º do artigo 171, que exatamente do parágrafo 3º do artigo 171, que eu vou dar uma lida aqui também. A decisão, diz a lei, a decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o parágrafo 1º desse artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o saneamento do procedimento licitatório ou determinar a sua anulação. Na verdade, a gente entende que essa medida, que essa decisão de escolher
as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis deve ser colocada ao gestor. É ele que tem que saber qual é o erro, qual é a falha, qual é a ilicitude, e eventualmente, o TCU pode até apontar alternativas para o afastamento da ilicitude. Mas quem tem que decidir o que fazer é o gestor. Ele pode anular, ele pode tentar sanear aquela licitação. Essa é a decisão que lhe cabe. Geralmente, é claro que ele tem que levar em conta o que nós decidimos no mérito, mas não cabe ao TCU se substituir ao gestor para decidir o que fazer em termos de decisão de mérito, em termos de continuidade ou não do procedimento licitatório, para saneamento do processo licitatório ou para sua anulação. Senhores, é óbvio que eu teria a comentar muitos outros aspectos positivos e negativos dessa lei. Só para saber qual o meu tempo, se eu comecei às 9h30, já devo estar me aproximando até às 11 horas, né? O César já estaria me aproximando do prazo final. Quero apenas mencionar ainda 2 aspectos muito positivos da lei, para fechar e que, sem dúvida, trarão reflexos no âmbito do controle externo. O primeiro é a parte que cuida da invalidação dos contratos administrativos. É óbvio que ninguém imagina que se possa anular um contrato administrativo sem a oitiva do contratado, sem a oitiva do órgão que contratou. É claro que é sempre processualizado no âmbito dos tribunais de contas os processos que podem chegar à anulação, à assinatura de um prazo para anulação de um contrato administrativo. Mas a lei determina que, mais do que o processo seja específico e que tangencie 11 aspectos que estão colocados no artigo 147 da Lei 14.133. Ou seja, deve-se analisar os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição. Se você está, obviamente, anulando um contrato, você vai ter um atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Se deve analisar os riscos sociais, ambientais, a motivação social e ambiental do contrato, o custo da deterioração, da paralisação de um contrato, a despesa necessária à preservação das instalações e outras. Ou seja, o que se quer é, na linha da LINDB, que a administração e o controle externo também, quando analisa a possibilidade de... Porque essa regra se impõe também ao controle externo. Quando se impuser ao controle externo a análise da invalidação de um contrato, que também ele faça uma análise, né, quase que de um procedimento do impacto invalidatório, um estudo do impacto invalidatório, em que a gente vai analisar a diferença entre invalidar e, eventualmente, não invalidar, né, não invalidar o contrato administrativo. Isso pode ser muito útil, porque vai ao encontro do que diz o artigo 20 da LINDB, né? A convalidação de contratos administrativos é sempre possível e ela deve ser feita com muito detalhe, porque existem muitos aspectos que devem ser ponderados quando você rescinde, anula, paralisa um contrato administrativo. Você está impondo perdas ao interesse público que estão muito bem elencados naqueles 11 itens que a lei estabelece. Mas o artigo 20 e o 21, principalmente, da LINDB, dizem que a decisão que nas esferas administrativa, controladora e judicial decretar a invalidação de ato, contrato, etc., deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Esse é o velho problema da convalidação versus anulação. E agora, em síntese, para a gente anular ou determinar a anulação de um contrato administrativo, nós temos que fazer um estudo tangenciando 11 itens, tá certo? Mostrando quais são os efeitos da paralisação daquele contrato que eventualmente vai ser anulado. E muitas vezes a conclusão será: não vale a pena anular esse contrato. Ou, muitas vezes, a lei até permite que a gente anule o contrato, mas module a decisão de forma a apenas impedir a eficácia do contrato daqui a 6 meses, a partir dos 6 meses posteriores à decisão da anulação. E um outro item muito interessante, que me parece digno de nota, é o novo regime de infrações e sanções.
Agora, antigamente, nós tínhamos na 866 regras muito abertas para aplicação de sanções aos contratados. As sanções eram advertência, multa, suspensão para licitar e contratar e declaração de inidoneidade. E não havia, na verdade, um rol de condutas tipificadas que levavam a essa aplicação de sanções, nem uma relação bionívoca entre conduta e sanção. Pois agora nós temos, senhores, nós temos, na verdade, 12 tipos previstos no artigo 55, sendo que o 12º arrola como ilícitos administrativos também aqueles previstos no artigo 5º da Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. Então, no fundo, fazendo as contas, nós temos 19 tipos. São esses os tipos que deverão ser suscitados quando se aplicar uma sanção numa empresa. Aquela abertura que a Lei 866, que para alguns era até inconstitucional, porque dava à administração uma discricionalidade quase absoluta para enfeixar declaração de inidoneidade, suspensão nessa ou naquela conduta, agora a lei arrola as condutas e arrola e faz uma correlação entre condutas e as sanções. Impedimento para licitar e contratar de 0 a 3 anos são essas as condutas. De 3 a 6 anos, a declaração de inidoneidade são essas outras condutas. Senhores, isso vai ao encontro da ideia de segurança jurídica que deve ser propiciada a todos aqueles que buscam ser contratados pela administração pública. Esse maior rigor na descrição das condutas, na catalogação das sanções, volto a dizer, será oponível, exigido do operador do direito, da administração ativa, mas também de nós, quando nós analisarmos. É óbvio que nós, do controle externo, não aplicamos as sanções aos particulares. Estas sanções, as sanções que nós aplicamos, são aquelas combinadas na nossa lei orgânica, até uma outra declaração de inidoneidade. Mas, ao analisarmos a aplicação das sanções feita pelo administrador ativo, nós devemos também levar em conta essa evolução legislativa que mencionei. A estipulação das condutas, das condutas ilícitas e da correlação entre as condutas e as sanções. Então, muitos casos em que não houve declaração de inidoneidade, nós poderíamos, eventualmente, determinar ao órgão que reanalise o processo administrativo de sanção para fins de aplicação da sanção que deveria ser estipulada. Isso hoje dificilmente é feito, porque exatamente é uma abertura tão grande e a gente acaba não se envolvendo na discricionalidade do gestor. Senhores, fechando então, já são 11 horas, eu quero dizer que essa palestra, lamentavelmente, tangenciou tópicos, artigos 169 a 171, que eu entendo muito mal elaborados, são artigos, alguns cabem aos tribunais de contas. Eu espero que já converso com o nosso presidente da Tricom, o Fábio, sobre esse assunto. Eu sei que nós estamos nos mexendo e agora o TCU, prolatando essa decisão de ontem, vai poder subsidiar ao Ministério Público e à Tricom para que entrem com as ações no âmbito do controle concentrado para se afastar algumas inconstitucionalidades gritantes. As outras nós poderemos, obviamente, tratar com tranquilidade nos casos concretos em que estivermos analisando as licitações e os contratos pela Lei 14.173. Muito obrigado, Carlos Alberto, grande amigo. Já vejo aqui o nosso amigo Pina também. Sei que você estava trabalhando em sessão, chegou até de máscara. Observou a vida. E agradeço a Escola de Contas, a ECOJAN, a doutora Patrícia, pelo convite. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição para participar de eventos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Zimmermann, e queremos também registrar com muito prazer a presença nesse evento da conselheira Suzana Azevedo, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E, de imediato, nós passamos a palavra para o conselheiro Carlos Pina de Assis, conselheiro corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado. Bom dia, conselheiro. Bom dia, jornalista Carlos França, que introduz os ritos protocolares, né, na nossa reunião de hoje. E a mim me cabe atender ao convite do diretor da escola
conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, atender também a determinação que me foi agora deferida pelo próprio plenário do tribunal, de que me ausentasse da sessão que ainda perdura, para que pudesse vir aqui dar uma declaração de afetuoso apreço ao ministro Benjamin Zimler. O ministro Benjamin Zimler, que já está há 20 anos no Tribunal de Contas da União, pontificando e formulando as suas boas ideias a respeito de controle externo, e mais do que isso, a respeito das grandes novidades com que temos que lidar a cada passo relativamente aos institutos que vão se fazendo necessários na nossa adequação aos tempos novos que temos que enfrentar. Ninguém mais preparado do que o ministro Benjamin Zimler na vida tem sido uma missão do ministro Benjamin Zimler. É esse testemunho que eu gostaria de dar, atendendo ao convite para estar nesta última aula, nesta aula magna, nesta aula formidavelmente importante para o curso ministro Benjamin Zimler, que é o mais profundo, é o mais abrangente e é o mais completo sobre licitações e contratos públicos feitos depois da edição da nova lei, tão recentemente publicada, e sobre a qual o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe já tinha se debruçado com seu corpo interno de professores, e agora agrega Vossa Excelência neste seleto grupo de doutrinadores, sem os quais nós não teríamos a segurança para os nossos técnicos e para o senhor ministro Benjamin Zimler, os cerca de 1.000 alunos que temos inscrito neste curso que agora se encerra com a palavra de Vossa Excelência. É muito significativo tudo isso. É muito significativo que o Tribunal de Contas, que tem sido pioneiro em uma série de inovações no regime administrativo brasileiro, do qual Vossa Excelência é especialista, tenha suscitado uma modernização da nossa ainda vigorante Lei de Licitações de número 8666, e que estejamos agora nos adequando com a palavra balizada de quem mais conhece do assunto para o enfrentamento de um futuro que já se manifesta muito claramente diante de nós. O ministro Zimler, eu agora me dirijo aos alunos, me dirijo especialmente àqueles que nos ouvem nessa aula magna de encerramento do curso sobre licitações e contratos públicos. O ministro Zimler tem sido um desbravador para os tribunais de contas e para o cotejo da aplicação nos tribunais de contas e institutos novos, como fez quando o seu velho amigo, que agora o saúda, era ainda presidente da Atricom em 2005, com o lançamento deste livro, que é um clássico, Controle Externo das Concessões de Serviços Públicos e das Parcerias Público-Privadas, lançado em 2005, em parceria com o doutor Henrique de la Rocque, Guilherme, e edição da Editora Fórum,
que, a partir daquela data, passou a ser uma espécie de editora dos tribunais de contas brasileiros. O ministro Zimbler, portanto, é um inovador, mas um inovador que escreve clássicos da literatura sobre controle externo e sobre novos institutos que são propostos pelo Parlamento brasileiro em atendimento aos reclames da sociedade. Portanto, não é novidade que tenhamos aqui alguém de tal competência, alguém com esse histórico, um missionário que, durante tantos anos, tem sido um farol para todos nós que morejamos na atividade do controle externo no Brasil e no mundo, porque o ministro é uma unanimidade não apenas brasileira, mas uma autoridade reconhecida internacionalmente na matéria à qual se dedica, que é especialmente a matéria do direito administrativo, do direito financeiro, mas muito seguramente o mais capacitado dos comentadores dos novos institutos, e eu me reporto a parcerias público-privadas, a concessões de serviços públicos desta obra clássica de 15, 16 anos atrás, e que aqui conosco hoje fecha magistralmente esse curso, em boa hora, comandado pelo conselheiro Carlos Alberto, na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Senhor ministro, eu quero, todavia, fazer justiça. Embora a inspiração tenha sido do Dr. Carlos Alberto, sob o unânime aplauso do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e o apoio invariável da administração do nosso tribunal, comandada pelo conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, da qual fazemos parte a conselheira Suzana Maria Azevedo Freitas, que representa o tribunal nesta sala virtual e que nos falará dentro em pouco, e de mim próprio, e exercendo o terceiro dos cargos da direção da Casa, que é a Corregedoria Geral, estamos reunidos para agradecer a Vossa Excelência, mas agradecer também à Escola de Contas pela oportunidade especial de fazermos o que há de melhor no Brasil sobre esse assunto. E temos que registrar não apenas a inspiração do conselheiro Carlos Alberto, mas a inspiração de quem inspira o conselheiro Carlos Alberto, a professora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, que tem um privilégio raro aqui em Sergipe. Ela é a doutrinadora sergipana que pôde contar, já há alguns anos, com um prefácio de Vossa Excelência, ministro Benjamin Zimbler, numa obra também lapidar, que é a segurança jurídica no processo administrativo disciplinar. Este registro dá conta da influência da professora Patrícia Verônica Sobral de Souza na alta qualificação daqueles que se apresentaram neste curso que Vossa Excelência agora encerra, ministro Benjamin. Mas, muito especialmente, com muito entusiasmo, o convite a Vossa Excelência para que viesse encerrar e que esteja de novo conosco em Sergipe, embora ainda virtualmente, porque Vossa Excelência já me fez uma promessa há poucos meses atrás de que estaria conosco presencialmente, e eu quero lhe anunciar que o tribunal, há 2 semanas, voltou às suas atividades presenciais e que, portanto, volto a cobrar aquele compromisso de Vossa Excelência de estar presencialmente em Sergipe.
para que possamos também, depois desta longa e perversa pandemia, nos encontrarmos pessoalmente e Vossa Excelência ter, como bom carioca que é, um começo de verão risonho, um começo de verão ensolarado, que não será igual jamais àquele do seu descortinar da Avenida Atlântica, vendo aquela maravilha da natureza que é a praia de Copacabana, mas que tem muito calor também e que tem muito gosto sempre em recebê-lo, Vossa Excelência sabe disso. Muito obrigado, ministro Zimmermann. Muito obrigado, conselheiro Carlos Alberto. Muito obrigado, doutora Patrícia Verônica, a doutora Carla Andrade, o doutor Marcel Santos Tavares, que fazem parte da estrutura da Escola de Contas, e ao jornalista Carlos França, aos nossos sustentadores tecnológicos da tecnologia da informação do Tribunal de Contas. Doutor Miguel Barreto, doutor Pedro Santos Filho, doutor Kleber, que maneja e projeta a nossa voz pela linha do YouTube. Mas muito obrigado a todos. Obrigado principalmente pela presença à conselheira Suzana Azevedo, que me secundará no agradecimento ao ministro Benjamin Zimmermann e nos cumprimentos à Escola de Contas, por estar fazendo, vou repetir, o mais importante, o mais profundo, o mais abrangente e o mais produtivo dos cursos que até hoje fizemos no Brasil sobre a nova lei de licitações e de contratos públicos. Obrigado, ministro Zimmermann. Sinta-se novamente cobrado para, com dona Leni, estar aqui muito brevemente para, em nossa companhia, iniciarmos o verão, que começa primeiro no Nordeste. Não tem comparação nem concorrência com o Rio de Janeiro, mas onde Vossa Excelência tem a certeza, é muito querido por esses seus alunos agradecidos, que somos mais de 1000, e que acabamos de assistir a sua aula magna agora proferida. Muito obrigado, ministro. Aguardamos sua vinda presencial a Sergipe. Antes da palavra do ministro, queremos informar que o nosso encerramento de hoje, como não poderia deixar de ser, doutor Carlos Pina, será de uma maneira diferenciada. Nós teremos 2 encerramentos, o que acaba de ser feito com os agradecimentos do doutor Pina, ao ministro Zimmermann, e teremos também, a partir de agora, da conselheira Suzana Azevedo, que é a vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eu passo a palavra à senhora, conselheira. Ministro Benjamin, é um prazer muito grande tê-lo mais uma vez no nosso estado, online, mas a seus conhecimentos, a sua sabedoria, né, a sua disponibilidade, generosidade em participar dos nossos cursos da Ecojam. Então, nós temos aqui lhe agradecer por tudo, pelo carinho especial que tem com o Estado de Sergipe. Um carinho muito especial. Eu sei que aqui o senhor tem vários amigos, né? O doutor Carlos Pina, o doutor Carlos Alberto. Eu também sou uma fã do ministro. Tive a oportunidade de conhecê-lo, de participar de várias palestras do ministro. E tenho certeza que o encerramento do curso, na manhã de hoje, com a presença de Vossa Excelência, foi como se fosse um coroamento do curso, como bem diz o nosso querido colega, doutor Carlos Pina de Assis, o melhor curso que foi oferecido após a nova lei de licitações. Então, em nome do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, recebo o nosso abraço fraterno, nosso carinho,
na pessoa do presidente, doutor Luiz, que pediu para que eu e o doutor Carlos Pina pudéssemos fazer esse agradecimento e dizer que nós nos sentimos muito felizes pela sua disponibilidade, pela sua generosidade conosco. E também gostaria de agradecer a todos os participantes. Nós tivemos mais de 1.000 participantes, doutor Carlos Pina. Pessoas que se inscreveram, que confiaram, né, mais um curso que foi oferecido. Dessa vez, nós tivemos um curso para o público, o primeiro curso que foi ministrado, né, que foi coordenado pelo doutor Carlos Pina, quando era o diretor da escola, foi só para os nossos servidores, agora para o público externo, para os nossos jurisdicionados, para os estudantes, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, e, com certeza, eu acho que o saldo foi muito produtivo. O saldo do curso, eu tenho certeza que foi exitoso, porque eu já venho recebendo solicitações do link, do link das aulas. Eu acho que seria interessante que a escola providenciasse, né, para poder disponibilizar com os nossos jurisdicionados, porque são aulas valiosas. A aula que nós tivemos hoje do ministro Benjamin é uma aula valiosa, que com certeza colaborou para o enriquecimento em conhecimentos de todos aqueles que participaram. Então, eu queria parabenizar todos que fazem na escola, doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, a coordenadora Carla Andrade, que de uma delicadeza, de uma gentileza, de uma sensibilidade, ela acompanhou por todos os momentos. Parabéns ao Marcel e a todos que fizeram por onde o curso ser realizado, né? A nosso sistema de informática, ao França, sistema de comunicação do tribunal, todos aqueles que fizeram com que o curso fosse um sucesso, né? Então, mais uma vez, ministro, nosso agradecimento do fundo do coração pela sua gentileza e a sua presteza com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Muito obrigado a todos. Se sintam todos abraçados, nem que seja virtualmente, mas abraçados, por terem concluído uma ação do Tribunal de Contas com tanto êxito, com tanto brilhantismo, com tanta competência. Um grande abraço para todos. Obrigado, conselheira Suzana. Já apenas para informar que todas as nossas aulas estão disponíveis no YouTube, claro, inclusive essa do ministro Simile, a quem eu devolvo a palavra. Ministro. Obrigado, Carlos França. Olha, é emocionante saber que depois dessa pandemia, ou ainda nessa pandemia, ficando recluso em casa há tanto tempo, saber que a gente tem amigos e que a gente quer abraçá-los, o Carlos Pina, Carlos Alberto, Suzana Azevedo. Eu sempre fui tratado como um rei pelo TCE Sergipe. Essa hospitalidade de vocês é inigualável, posso falar, e me acostumou muito mal, né? Porque fica parecendo que eu posso exigir a mesma receptividade nos outros tribunais e, lamentavelmente, isso não ocorre. E eu gosto muito de todos vocês, me sinto humano quando estou aí. As pessoas são, realmente, talvez seja uma característica do povo de Sergipe, essa hospitalidade, essa amabilidade. E aqui na rigidez de Brasília, a gente acaba se tornando um pouco duro, né? E perde um pouco do senso de humanidade também, sendo ministro do TCU, em gabinetes e sempre em audiências. É sempre bom retornar para Sergipe para sentir o calor humano, ver amigos e falar das coisas simples e boas da vida. Eu estou louco para abraçar vocês, eu estou louco para ser convidado presencialmente por vocês. Estou começando a viajar agora, depois de tanto tempo, e vou cobrar isso, né? Vou cobrar esse convite com data marcada, certinho, para que vocês não possam se arrepender. Olha, estaremos aqui esperando, ministro, de braços abertos. Muito obrigado, eu tenho certeza. E parabéns pelo evento. Eu vi o nome dos professores que me antecederam, são todos brilhantes, então me sinto ainda mais homenageado ao finalizar esse curso, que foi tão bem pensado por vocês, e essa disponibilização do curso, se for possível, eu não sei como é que funciona, seria ótima para os diversos
municípios e estados. Muito obrigado a todos e agradeço de novo essa oportunidade de estar com vocês telepresencialmente. Senhores, com a palavra do ministro, nós encerramos esse nosso segundo ciclo de capacitação, licitações e contratos administrativos. O senhor quer falar, doutor Carlos Alberto? Essa solenidade não se entrega também um diploma de participação ao ministro Zimmermann? Entrega sim, doutor Carlos Alberto. Eu vou explicar ao senhor por que não foi entregue hoje. Hoje, como é um fato excepcional, uma aula excepcional, nós não entregamos presencialmente, mas ele será encaminhado ao ministro Zimmermann brevemente. Então, como se tratava do ministro Zimmermann, nós resolvemos não entregar presencialmente. Foi por isso que não foi de maneira simbólica. Porque eu acho que essa distinção é de suma importância para quem faz uma conferência, como o Zimmermann fez. Zimmermann, só vou dizer uma coisa sobre sua conferência. Você falou sobre a Constituição ser muito rígida em alguns fatos, mas ela também é principiológica para valer. Um dos artigos dá 20 e tantos princípios para ser aplicado nessa lei. Vamos aos princípios, vamos corrigir esses equívocos legislativos que Vossa Excelência, com muito boa propriedade, colocou, enquanto não há uma inconstitucionalidade declarada pelo Supremo. Desculpe, um abraço. Muito obrigado, doutor Carlos Alberto. E aí, como foi dito com a palavra do ministro, agora doutor Carlos Alberto, esse nosso segundo ciclo de capacitação, licitação e contrato administrativo está encerrado. O ministro receberá em sua residência o certificado, né? E eu peço apenas aos participantes que, por favor, não saiam, porque nós temos informações muito importantes para todos que participaram desse curso. Vamos primeiro a questão do certificado de conclusão, que será disponível para aqueles que completarem a carga horária mínima de 70% a partir do próximo dia 20/10. A emissão do certificado é realizada através do site da Escola de Contas, que é www.tce.gov.br/ecojan, por meio do campo Meu Certificado. Então, a partir do dia 20, o certificado. Outra, nós queremos convidar a todos os participantes para o próximo evento da Escola de Contas, que terá como tema gestão de risco. Está sendo colocado aí pelo Lucas no ar, gestão de risco, está aí. Compliance da administração pública, que será realizado no dia 20 do 10, na próxima terça-feira, das 8 horas, a partir das 8 horas e 30 minutos, com inscrição no site do Ecojan, da Ecojan. Eu vou só aqui ler, porque para que todos tomem conhecimento, né? A primeira aula será às 8h30, às 9h30, com o tema Repercussões de Compliance do Direito Administrativo Sancionador, com o doutor Cristiano Barreto, aqui de Sergipe, que é advogado da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe e sócio da TCB Advocacia, com MBA, pela Fundação Getúlio Vargas, e mestrando em Direito Público pelo IDP. A segunda aula será Governança Pública e Compliance e seus reflexos no direito disciplinar dos servidores públicos, com o doutor José Roberto Pimenta, de São Paulo, que é Procurador Regional da República na 3ª Região, e coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção do PGR, da 3ª Região, no MPF, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, e presidente do Instituto de Direito Administrativo, sancionador brasileiro. A terceira aula será com perspectiva legal de compliance no Estado de Sergipe, com o doutor Benito Soares. Doutor Benito é diretor técnico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe e PROI do UFS, presidente da Comissão Especial do Estado Permanente sobre Compliance da OAB Sergipe. E, por fim, a última aula com Gestão e Risco de Integridade do caso de Minas Gerais, com o doutor Rodrigo Fontenelle, de Minas Gerais, que é o auditor fiscal, finanças e controle da CGU. E atualmente é controlador-geral do Estado de Minas Gerais e presidente do Conselho Fiscal do EBMB, mestre em contabilidade. E com isso, nós informando apenas que o público-alvo são os servidores públicos envolvidos com a administração pública em geral, e o certificado será de 4 horas. Então, esse será o nosso evento. Está aí o certificado, doutor Carlos Alberto. Muito obrigado, Lucas, que acaba de colocar o certificado, conforme
gostaria de ver o outro caso aberto, está aí o certificado no ar, então, ele será enviado ao doutor Benjamin Zimmer. Muito obrigado a todos, então, e aí convidamos para o nosso próximo evento. Grande abraço a todos. Pina, Suzana, Casa Aberta. Um abraço, ministro. Grande abraço. Fico esperando Deus só o abençoe, convite. ministro. Falou, obrigado. Tchau, tchau. Bom dia.